Então, vamos falar de jejum, né? Jejum intermitente tão antigo e tão famoso nos dias atuais, né? Caiu aí na graça de muita gente. E é uma coisa que desperta muita curiosidade e não deveria, né? O que é jejuar? Simplesmente ficar sem comida. Nosso organismo vem de... A gente precisa entender de evolução, né? A gente não pode ser muito cabeça fechada de achar que a nossa vida começou agora, né? E você está aí com seus 20, 30, 40, 50 anos e só isso que existiu, né? Nós somos só uma passagem nessa vida, né? E o ser humano vem de muitos e muitos anos e de uma constante evolução. Então, o que é evolução? A evolução é tudo que tivemos dificuldade no processo, né? Existe a seleção natural. Aquelas pessoas mais fracas, né? Os seres mais fracos vão ficando e os seres mais fortes sobrevivem. E para a gente falar de sobrevivência, a gente tem que falar de jejum, né? De onde vem o jejum? Da nossa existência, né? Então, para existir, você precisa jejuar. Isso aí, o que não é normal é você comer tanto, ter tanta oferta de alimento como nos dias atuais, né? Hoje a gente tem que fugir da comida, mas antigamente não tínhamos essa quantidade toda de comida, de opção, né? De acesso onde você vai, né? Hoje eu fui na rua, você vai na rua, você vê comida em todos os lugares. Vamos falar de evolução, volte a muitos anos, o homem precisava caçar. E esses dias eu falei, né, interagi um pouquinho com vocês falando. O homem passava cerca até de 8 horas por dia caçando, né, para procurar o alimento. Ele chegava a 8 horas de caça, chegava a andar 15, 16 quilômetros para conseguir comida. E aí, esse período todo de jejum. E aí, e se a sua caça não encontrasse, né? Se você saísse para caçar e não voltasse com o alimento, você vai continuar em jejum. Então, o nosso organismo, fisiologicamente, biologicamente, foi feito para estocar energia. Por que todo mundo hoje está acima do peso e tem uma dificuldade enorme de perder peso? Porque o seu funcionamento do organismo ele é feito para guardar sobrevivência, pessoal. Porque se você consumisse tudo que você tem, se você não estocasse, né? As pessoas falam, eu não consigo ficar sem comer, eu vou passar mal. Se você morresse ficando 6 horas sem comer, que espécie é essa? Que sobrevivência é essa? Né? A gente não sobreviveríamos, iríamos morrer de um dia sem comer. Tá? Então, o nosso metabolismo é assim. Ele tem todo estoque, e todo estoque ele fica na forma de gordura. Por que estocamos energia na forma de gordura? Porque gordura tem uma capacidade maior de gerar energia, diferente dos carboidratos, diferente das proteínas. A gordura é uma forma que o nosso organismo fez de pegar o próprio carboidrato que você põe na dieta, né? Se você come muito farinha, muito carboidrato, ele faz isso na forma de gordura. Então a gordura nada mais é do que um estoque. A gordura ela ocupa um menor espaço, ela tem uma capacidade energética muito grande quando a gente quebra. Gordura vai dar 9 calorias, né, por grama, enquanto a proteína e o carboidrato vão dar 4 calorias por grama. Então a gordura tem uma capacidade energética muito grande. Por isso que guardamos, depositamos, né, culotinho, pochete. Por que existem esses locais? Porque são os locais de estoque. E o que foi acontecendo ao longo do tempo? Começamos a sair de um momento onde a gente precisava caçar, se esforçar, passava a maior parte do tempo em pé, andando, e fomos evoluindo para os trabalhos modernos, né? Então veio a Revolução Industrial, veio toda a evolução e o homem cada vez precisou trabalhar menos, né? Foi descobrindo as máquinas para fazer a parte do plantio, da colheita, né, que acelerou o processo. Foi descobrindo os computadores, os celulares, a tecnologia, e isso fez com que a gente trabalhasse menos ainda. Hoje, se você for ver a maior parte da população, como que é o trabalho? É sentado numa mesa, no escritório, no computador, você passa 10, 12 horas por dia sem gastar nada de energia. E junto com isso veio uma oferta muito grande de alimento. Então o nosso organismo ele tem duas formas de funcionar. Se você dá comida, ele vai pegar esse carboidrato e vai usar como fonte de energia. O que sobrou? Joga lá para a gordura, joga lá igual dinheiro. Vamos gastar, vamos jogar na poupança o que sobrou, vamos guardando na poupança literalmente, né? E vamos deixando. Só que
Se você não restringe o seu organismo, se você não falta, você não vai mexer na sua poupança. Se você tem dinheiro na sua carteira, você vai tirar do banco para quê? Se você pode gastar, você vai pagando, pagando, pagando. Então, este é um grande problema. Nós temos uma via metabólica de reserva que, se você não acessar ela, você nunca vai queimar gordura, tá? Se você não for lá, fizer uma restrição, faltar dinheiro, não receber o pagamento desse mês, se você não for buscar lá na sua poupança, você vai continuar com ela cheia, né? Seria bom se fosse dinheiro, mas não é. Então, esses são os dois grandes problemas. Se você não dá tempo para o seu organismo acessar esses estoques, você não vai emagrecer. E aí o jejum entra te ajudando muito, né? A outra grande consequência é que quanto mais comida você oferta para o seu organismo, mais inflamação você vai gerar. Pessoal, existe uma coisa que se relaciona com longevidade, tá? Você quer viver muito? Isso aí todos os trabalhos são unânimes em dizer. Você quer viver muito? Você quer viver mais do que o normal? Restrição calórica. Só tem uma coisa que vai te fazer viver mais: restringir caloria, ou seja, comer menos. Quem come muito vive menos, né? Quer viver como um rei, né? Quer viver bem, quer viver como um rei, você vai viver pouco. Porque quanto mais comida, mais trabalho para o seu organismo. E aí você não vai deixar o seu lindo organismo trabalhar e limpar, porque o organismo ele tem um grande faxineiro dentro dele, né? É igual um computador, vamos dizer. Se você começa a baixar tudo no computador, baixa, todo mundo aí lembra dos computadores no início e até hoje mesmo. Se você não dá um reset, se você não limpa o seu computador, se você antigamente, para quem lembra do desfragmentador de disco, né, que você ia lá de vez em quando, uma vez na semana, o computador começava a ficar lento, você botava ele lá para desfragmentar. E aí o que acontecia? Ele voltava melhor. O jejum é a mesma coisa. Se você não parar de dar trabalho para sua máquina, ela vai ficar mais lenta. E isso aí acontece com o tanto de comida que a gente oferta. Você oferta comida para o seu organismo o tempo inteiro. Então você precisa dar uma parada e deixar ele funcionar. Doutor, mas qual que é o benefício de fazer o jejum? O primeiro benefício de fazer jejum é esse aí. Você vai deixar o seu organismo trabalhar. Né? As pessoas adoram perguntar, como que eu faço um detox hepático? Você deixa seu fígado trabalhar. Seu fígado é um grande detoxificador do seu organismo. Só que se você não para de dar coisa, ele não vai limpar seu organismo, ele vai ficar limpando só a comida. Tudo que você come passa pela vascularização e vem pelo sistema porta, né? Que é pela veia que limpa. Tudo que você come passa pelo fígado. Se você não para de ofertar coisas para o seu fígado, ele não tem tempo de limpar. Ele vai ficar sempre limpando comida, limpando a sujeira que você dá. Mas ele não vai limpar o resto do seu organismo. A mesma coisa vamos falar em autofagia. Se você já leu sobre jejum, existe um tópico que se chama autofagia. O que é autofagia? Exatamente isso. É você limpar as células velhas. Vamos colocar, entramos no modo de escassez, seu organismo está faltando nutriente. Então, peraí, pessoal, vamos começar a limpar. Vamos começar a tirar as células ruins, as células velhas, as células que não servem mais, vamos tirar e vamos deixar as coisas boas. Esse aí é o processo de autofagia. Nós fazemos autofagia o tempo todo, né? As células velhas, elas são reconhecidas e são destruídas. Só que se você dá muito trabalho para o seu organismo, se você sobrecarrega ele com alimento, com informação, ele não vai ter tempo de limpeza, né? É a mesma coisa, vamos lá para as donas de casa aí, para as mães, para as donas de casa. Se você tem muito trabalho, você não tem tempo de limpar, né? A casa fica bagunçada enquanto você fica arrumando. A mesma coisa do seu organismo. Dá comida, ele enlouquece. A única coisa que ele vai fazer é limpar a comida, tá? Então a autofagia se relaciona. Existem alguns estudos, por exemplo, que falam de fazer jejum de 2, 3, 5, uma semana durante um ano, por exemplo. Uma vez por ano você faz jejum mais prolongado, jejum de 3, 4, 7 dias, exatamente para proporcionar tempo para ele fazer um processo de autofagia. E isso tem muita relação, por exemplo, com o câncer, né? O câncer nada mais é do que uma célula defeituosa, uma célula que saiu do fiscal. Temos os policiais do nosso organismo, e aí você não tem, os seus policiais não estão trabalhando, porque eles estão sobrecarregados. E aí, como você não consegue controlar, sobra célula ruim, sobra célula do mal, e ela começa a se reproduzir.
Então, os processos cancerígenos também têm muita relação com essa inflamação crônica. Tá? Outra coisa muito importante, e aí vamos falar da insulina, a famosa insulina, né? Nossa, doutor, você fala tanto em insulina. Falo, porque a insulina é o grande problema do mundo moderno. Por quê? A insulina, a primeira coisa, ela é um hormônio que ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a glicose quando você escolheu um alimento e comeu, ela vai pegar essa glicose e vai jogar para dentro da sua célula. E o resto da glicose circulante, ela vai pegar e vai estocar na forma de gordura ou na forma de estoque de energético nos músculos. Tá? Então a insulina é um hormônio que ela é anabólico, é um hormônio que ela vai te fazer crescer, tá? Seja de peso, seja de músculo, seja do que for. Mas se você tem uma insulina muito alta, o seu organismo ele vai começar a ter um certo receio, não chega de insulina, vamos diminuir um pouco. E aí ele começa a fazer uma resistência a essa insulina. Chega de tanta insulina, não estou dando conta de tanta insulina aqui. E aí você começa, pera, fica aí, insulina. Então, essa resistência à insulina é uma coisa muito ruim e relacionada a várias doenças. Primeira coisa, clássico, diabetes. Diabetes tipo 2. Mas o que é diabetes tipo 2? Vamos voltar no tempo um pouquinho, vamos lá para os seus bisavós. Existia diabetes igual existe hoje? Não existe, gente, não tinha. Então, o diabetes tipo 2 é uma doença moderna, uma doença do mundo moderno, uma doença dos hábitos modernos. Por quê? Porque tem muita comida, tem muita insulina e tem pouco exercício. Então, tudo é estímulo para aumentar a sua resistência à insulina. Né? Então, a gente vem, a obesidade é outra coisa completamente relacionada ao excesso de insulina. Hipotiroidismo, Hashimoto, tem muita relação com hiperinsulinemia. Então, o jejum, uma das coisas mais fantásticas do jejum é fazer, neste período que você não come, a insulina baixar. Doutor, mas quando eu fico sem comer, eu passo mal. Você passa mal porque você veio deste período, onde a sua insulina é alta. E aí, quando a gente faz uma restrição grande e te coloca em jejum, realmente você pode passar um pouco de mal, porque você não está acostumada. Ah, mas então eu não posso fazer jejum. Não, você desaprendeu a fazer jejum. Você ficou tanto tempo sem fazer jejum, você tem aí com 20, 30, 40 anos, desses 40 anos você come 4, 5, 6 vezes ao dia, 7 vezes ao dia às vezes. Ou seja, seu organismo não sabe o que é jejum. Ele esqueceu aquela rota metabólica, que é a rota onde a gente vai começar a queimar gordura. Ele não sabe mais fazer isso. E aí você precisa reensinar. Como? Fazendo jejum menor, associando, progredindo, escolhendo boas comidas, diminuindo este índice glicêmico, né? Então você vai ensinar o seu organismo a acessar a gordura. Porque ninguém morre sem comer, pessoal. Ninguém morre. É mais fácil você morrer desidratado, tá? Do que comida. Por exemplo, o recorde do jejum, eu já até esqueci, mas são 360, mais de um ano, 360 e poucos dias, o recorde, não me lembro bem o número, mas passa de um ano. A pessoa fica um ano sem comer, mas ela não pode ficar sem beber água. 7 dias sem repor água, minerais, você vai morrer. Agora, de fome, ninguém morre. Né? Por quê? Porque você tem estoque, e mesmo que você não saiba, o seu corpo vai acessar, porque o seu corpo ele quer sobreviver. Ele só desaprendeu, porque você fez ele esquecer este caminho. E o jejum, sim, brilhantemente pode te ensinar aos pouquinhos, aí voltando, aí acessando a parte da gordura, né? Aí queimando. Estoques glicogênios, estoques hepáticos, por exemplo. Doutor, eu tenho triglicérides alto. Sim, você tem uma alimentação ruim, ponto. Tá? Ah, não, mas é familiar. Sim, é familiar a alimentação ruim. Todo mundo na sua casa come mal. Por quê? Porque o triglicérides nada mais é do que o estoque que você tem de gordura. Aquele estoque rápido. Então, por exemplo, triglicérides alto, faça jejum. Você começou a ficar de jejum, 6 horas de jejum, você já tira a sua glicose do sangue. E aí você já começa a acessar o seu estoque hepático, por exemplo, que são os triglicérides. E aí você já vai começar a pegar ele 6 horas depois, você vai começar a gastar os triglicéridos e os glicogênios musculares. Depois de 8, 12 horas, geralmente, a gente começa um jejum melhor.
E aí a gente começa a fazer o quê? O que seu organismo faz no jejum? Isso que é interessante que você entenda. Primeira coisa, ele vai baixar a insulina. Por que ele abaixa a insulina? Porque a insulina é um hormônio que vai tirar a sua glicose do sangue e jogar para a célula. Vocês já viram alguém fazer hipoglicemia, né? Se alguém conhece no hospital, se alguém já viu o que aconteceu, o que acontece? A pessoa, quando tem uma hipoglicemia, ela chega no hospital em coma, igual morta. A pessoa está morta. Você mexe, você estimula, e tudo que você faz a pessoa não responde. E aí você faz um destro dela e você coloca, vai lá, 40, 50, hipoglicemia severa. Isso mata, gente. Só que o seu corpo não vai deixar isso acontecer. Aí você pega uma veia, faz glicose, a pessoa, pum, abre o olho. Parece mágica. Quem já viu isso é impressionante como é mágica. E você faz a glicose e pum, abriu. A pessoa desperta, a pessoa levanta, a pessoa fala, meu Deus, o que aconteceu? Eu morri e voltei. Exatamente. Tá? Agora o seu corpo ele não vai fazer isso. Por que essas pessoas chegam no hospital assim? Porque elas são usuárias de insulina, geralmente. Então é um paciente diabético que faz uma insulina exógena, faz um remédio e não come. E aí ele passa mal. Só que o seu corpo não vai fazer isso. O seu corpo não vai produzir insulina para você passar mal. Então, opa, não está vindo comida? Insulina, pode vir aqui. Pode voltar, entra aqui, fica quietinho aí. Porque vamos começar a usar outros hormônios, né? Por exemplo, o cortisol. O cortisol faz o quê? O cortisol é quem anda junto ao contrário da insulina. E o cortisol ele vai fazer você aumentar a sua glicemia, né? E outra coisa que ele vai fazer, ele vai começar a acessar os ácidos graxos, os triglicéridos, as gorduras, ele vai começar a entrar em cetose. O que é cetose? Por exemplo, o diabético descompensado, mais uma passagem de hospital. Às vezes chega aquela pessoa em coma hiperosmolar, né? Isso é muito comum no diabético também, que ficou sem insulina, a glicemia subiu tanto que ele não consegue usar aquela glicemia, aquela glicose. A pessoa entra em cetose e quando a pessoa está no hospital, você vai cheirar, o hálito dela é cetônico. E você não precisa nem de diagnóstico. Quando a pessoa respira, você sente o cheiro de cetose, uma cetonemia. É isso aí que seu organismo vai fazer no jejum. Nossa, doutor, eu comecei a fazer jejum, comecei a ficar com mau hálito. Sim, um hálito meio cetônico, porque você não está acostumada com isso. E o que é isso? É o seu corpo utilizando gordura. E a gordura ela vai formar um álcool, né? Forma um álcool e forma essas cetonas. E aí começa a mudar um pouco o seu cheiro, seu hálito, o suor muda. Por quê? Porque você não está acostumado, seu corpo não vem deste metabolismo. Mas ele funciona muito bem, funciona tão bem no jejum que quem responde muito bem? A sua cachola, o seu cérebro funciona muito bem no jejum. Para todos os jejunzeiros de plantão aí, sabe como é maravilhoso o funcionamento cerebral. Você está de manhã, você quer produzir, faça duas situações. A primeira, você acorda e come um monte, e senta para estudar, por exemplo, para trabalhar. Depois do almoço, vamos lá, mais fácil, todo mundo tem esse episódio aí. Você está trabalhando, trabalha a manhã inteira e chega no almoço, opa, quarta-feira hoje é dia de feijoada, vou comer feijoada. Aí você come aquele monte de feijoada. Qual que é o problema da feijoada? Muito carboidrato, arroz, feijão, aquele monte de coisa. Come. Como que é você? Como que você chega do almoço no seu trabalho? Você não pensa, o seu cérebro não funciona, você fica letárgico, você fica devagar, você fica sonolento. E você no jejum? Quanto mais tempo de jejum, mais desperto você fica. Por quê? Porque antigamente, quando você não tinha comida, você precisava ter disposição para procurar comida. Porque você imagina se você fica sem comer e se você fica letárgico. Quem que vai conseguir caçar algum bicho se você não consegue nem levantar da cadeira? Você não consegue nem andar, como é que você vai fazer para caçar um bicho? Então, o jejum te deixa esperto, ele aumenta o seu sistema simpático, ele te deixa mais reativo, ele te deixa mais rápido, ele te deixa com um pensamento rápido. Por quê? Porque você precisa caçar, você tem que buscar comida, você tem que ser ágil, você tem que ser rápido, você tem que ter um pensamento rápido, você tem que ter uma resposta rápida. Isso é o jejum. Então, para quem já conhece o jejum, para quem já é adaptado, sabe que rende muito no trabalho, por exemplo. Melhora muito a cabeça, a concentração, o foco, a produtividade. Hoje estamos produzindo cada vez menos porque a gente perde muito tempo.
comendo e atrapalhando o nosso metabolismo. Então, alguns dos benefícios do jejum: vamos abaixar a insulina, vamos melhorar o funcionamento cerebral, vamos estimular o BNDF, que é o fator neurotrófico cerebral, que vai estimular a reprodução dos seus neurônios, faz bem para sua cabeça, faz bem para sua memória. Sabe outra doença super relacionada ao excesso de comida? Alzheimer. Alzheimer tem muita relação com excesso de açúcar, excesso de estímulo, né? São aqueles velhinhos que comem doceiro, né? As pessoas adoram, são doceiras, gostam, os velhinhos adoram comer doce, né? E aí começa 40, 50 anos, açúcar, 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 açúcar. Só que o açúcar é um potente estimulante cerebral. E aí você começa a ficar demenciado ao longo do tempo. E o jejum faz o quê? Quando você começa a fazer jejum, é como se passasse um faxineiro lá no seu cérebro. Vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai varrendo, vai varrendo e vai limpando. Esse é um dos benefícios do jejum, né? Então, excelente para o diabético. Ah, mas todo diabético pode fazer? Não. O diabético que usa insulina, ele não pode fazer jejum. E nem aqueles que usam os hipoglicemiantes orais, né? Então, se você toma um remedinho que lá na bula está escrito estimula a produção de insulina, esquece. Por quê? Porque você está baixando a sua insulina, mas seu remédio está aumentando a insulina. Então, esquece, não pode, tá? Mas, eu tomo metformina. Tudo bem, metformina não mexe na insulina. Sabe qual que é a melhor metformina endógena? É o jejum. Porque o jejum faz a mesma coisa que a metformina, que você toma 850 miligramas, 1 grama, vai tomando, toma 3 vezes ao dia. Para quê? Para diminuir a sua resistência à insulina. Mas o jejum por si só diminui a resistência à insulina. Doutor, mas eu vou fazer jejum, eu não vou perder músculo? E aí entra outra coisa brilhante da sua evolução. Seu corpo está lá, cheio de gordura. Vamos lá, você faz uma bioimpedância e vem lá, 35% de percentual de gordura corporal. Isso é estoque. E aí você faz o quê? Você começa a fazer jejum, aí seu organismo tão lindo, tão sábio, tão belo, tão evoluído, ele vai lá e vai pegar a sua fibra muscular, que é a coisa mais preciosa que você tem no seu corpo, músculo. Não, ele não vai pegar o seu músculo. Por quê? Porque tem gordura. Tá? Então, se você tem gordura, a primeira coisa que ele vai fazer é acessar a gordura, não é destruir músculo. Como que um corpo tão inteligente, evoluído, vai começar a atacar ele mesmo para pegar energia? Não, proteína não é uma boa fonte de energia, a gordura é. Mas qual que é o problema? Qual que é o mito da massa magra e o jejum? Massa magra responde na lei do mínimo esforço. E o que é isso? Se você não utiliza o seu músculo, sim, ele vai degradar. Mas não porque o jejum degradou, e sim porque você não estimula. Então, eu vou fazer jejum. Legal, estou gostando da nossa conversa, eu vou começar a fazer jejum amanhã. Eu posso fazer exercício? Você precisa fazer exercício, porque senão você vai perder massa muscular. Posso ir para a academia? Principalmente. Posso caminhar? Pode, mas não é o melhor exercício. Por quê? Porque caminhada não estimula a massa magra. O que é que estimula a massa magra, gente? Peso, estímulo muscular, estímulo ósseo, lesão muscular. Isso estimula a construção. Por que você vai para a academia e fica carregando peso, ferro, força, 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 e quando você sai o músculo está doendo? Por quê? Porque teve um monte de microlesões. E aí seu organismo fala assim, vamos reparar aquilo lá, mas vamos construir mais músculo, porque ele precisa de força. Ele está usando, ele precisa de força. Então, é diferente de uma caminhada, por exemplo, onde você perde massa, tá? Então, tem que fazer exercício no jejum? Tem que fazer exercício no jejum, tá? Precisa fazer 24 horas de jejum e fazer exercício? Não, você pode fazer no outro dia que você comeu, né? Quais as regras do jejum? Legal, não tem regra, gente. O jejum é adaptável. E para mim, a coisa mais fantástica do jejum se chama autocontrole, tá? Para quem sabe, para quem faz jejum, sabe que o mais brilhante, o mais interessante do jejum é você falar assim: eu tenho autocontrole, eu estou de jejum. E aí você vai estar trabalhando, você vai estar em casa, você vai ver comida o tempo inteiro, você vai ver gente te oferecendo. Aqui, vamos comer um pedacinho. Você vai falar assim: não, eu estou em jejum.
E quando você coloca isso para a sua vida, quando você entende a força do jejum, a força do eu estou de jejum, adoro brincar que parece a plaquinha do Uber, né, do táxi, está ocupado, não vai entrar comida aqui. Eu estou num compromisso comigo mesmo, eu estou em jejum. Então eu não vou comer, eu vou comer quando acabar o meu jejum e eu vou comer. Tudo isso que você me ofereceu, nossa, me deu vontade de comer isso aí. Tá bom, quando eu quebrar o meu jejum, eu vou comer aquilo que eu queria. Tá? Então, para mim, o mais fantástico do jejum se chama autoconhecimento e se chama autocontrole. Controlar na frente das pessoas, na frente das comidas e ter um compromisso com você. Não vou comer porque não é hora de comer. Então você se controla melhor, você tem mais controle. Para mim isso é fantástico. A coisa que eu mais ganhei com o jejum, fiz muito tempo e o que eu mais aprendi com o jejum é isso, autocontrole. Então vamos lá, resolvi fazer jejum. O que eu como antes do jejum? O que eu como depois do jejum? Primeira coisa, que se você é uma pessoa que escreve no seu peito, tatuado, veste uma camisa e fala assim: eu pratico jejum intermitente. A primeira coisa que você vai colocar na sua vida se chama comida de verdade. Porque ninguém faz jejum comendo um Doritos antes do jejum, comendo um cachorro quente depois do jejum. Isso não existe, tá? Se você quer fazer jejum, você, primeira coisa, tem que dar comida de verdade para o seu organismo, né? Um erro muito comum das pessoas quando começam a fazer jejum. Primeira coisa, fazer um pré-jejum ruim, a última refeição. Então vamos lá, ó, doutor, tô aqui, segunda-feira, eu acabei de pedir uma pizza, tô assistindo aqui sua live, tô gostando muito, eu vou acabar de comer essa pizza e vou começar a fazer jejum. Vai dar certo? Não vai dar certo. Por quê? Porque a pizza é uma farinha, é uma coisa que joga a sua insulina lá em cima. Então, você comeu a pizza, a sua insulina autona dormiu alta, quando você acordar cheio de ânimo para fazer o jejum, o que vai acontecer? Você não vai ter reserva, você não vai ter estoque, você vai ter uma insulina alta. Primeira coisa, a primeira regra do entendimento do jejum é você entender o conceito de índice glicêmico. Pediram para a gente conversar sobre isso hoje. O que é índice glicêmico? Quando você se alimenta, as comidas se comportam no seu organismo. Você tem um tempo de digestão, tá? Por exemplo, se você come um pão, você come o pão rapidamente é absorvido. Pum, a glicose vai lá em cima. Junto com a glicose, pum, a insulina vai lá em cima, tá? E aí você tem um índice glicêmico alto. Farinhas, arroz, massas, tudo isso possui um alto índice glicêmico. E o que não estimula muito a produção de insulina? As gorduras e as proteínas, por exemplo. Se você come uma carne, um bifão, olha o tempo que você digere aquele bife. E tem açúcar no bife? Não tem açúcar no bife. Tem fibra, tem proteína que você vai quebrar, você vai romper, que você vai ter que digerir, vai ter que ter suco gástrico, vai ter que ter enzima digestiva para virar glicose. Então, por exemplo, se você pega aquele pão que faz um pico de insulina, se você põe uma carne dentro do pão, ele não vai subir tanto mais, porque agora junto com o pão ele precisa digerir. Esse é o conceito de índice glicêmico, porque tudo que você coloca no seu prato para comer, aquilo balanceia. Se você pega um prato de macarrão só, tem um índice glicêmico alto. Se você pega meio prato de macarrão e um prato de bife, ou folhas, ou salada, ou gordura, se você coloca mais coisas, ele tem um tempo de digestão maior, ele tem uma complexidade maior e, consequentemente, um índice glicêmico melhor. Então, entendeu? Antes do jejum, o que você vai fazer? Você vai comer bem, você vai comer proteína, você vai comer gordura, você vai se hidratar bem, você vai comer folha, fibra, tudo que você vai fazer sua insulina não subir tanto. Então, você começou o jejum com uma insulina de 5, 6, 7, ótimo. Mas veio outra pessoa, comeu uma pizza e está lá com 20, 30 de insulina. Difícil. O jejum vai ter uma qualidade muito pior para ele. Beleza, fiquei 10, 12, 14, 20 horas de jejum. O que eu vou fazer agora? Agora é hora de comer, não tô? O que eu vou comer? Você vai comer o prato de macarrão de novo? Não. Por quê? Porque o macarrão vai estimular a sua insulina. E você está lá 12, 14, 16, 20 horas sem insulina, com a insulina muito baixa no seu organismo. E aí o que acontece quando você joga a sua insulina lá em cima?
você tem uma sensibilidade muito grande. Então são duas palavras diferentes. Se você tem muita insulina, você tem uma resistência. Se você tem pouca insulina, você tem um aumento da sensibilidade. Então você fica sensível, um pouquinho de insulina cair, você já tem um refeito. E o que acontece? Você faz 20 horas de jejum, come um prato de macarrão. Glicemia vai lá em cima, insulina vai lá em cima, só que a sua glicemia despenca e você passa mal, você faz hipoglicemia, tá? Então, sempre na hora de quebrar, comer com calma, comer comida de verdade e mastigar com calma. Às vezes é melhor você fazer uma refeiçãozinha menor para depois comer uma refeição maior, dependendo do tempo de jejum. O que eu posso beber durante o jejum? O nosso tema de hoje, né? Bebidas não calóricas. Seu jejum não pode ter caloria, nada de caloria, tá? Existem até, né, os jejuns metabólicos, onde a gente pode colocar um óleo de coco, um TCM, mas o ideal do jejum é que não tenha caloria. O que não tem caloria? Café sem açúcar, chá sem açúcar e água. É muito importante que tenha água, principalmente água com sal no jejum. Não se esqueçam do sal integral, ele vai melhorar muito a qualidade do seu jejum. Por quê? O que é comum? As pessoas ficam 12, 14 horas de jejum e falam, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. Por quê? Porque você está desidratado, você não tomou tanto de água suficiente, você perdeu eletrólito pelo suor, você perdeu pela fala, você perdeu pela respiração. E aí você não repõe os eletrólitos, você toma só água. A água você dilui, né? Então, para ter qualidade do seu jejum, é muito importante que você coloque os seus eletrólitos, né? Então, coloque água, coloque sal e se hidrate muito bem durante o jejum. Doutor, eu tomo 2 litros de água por dia. Então, tome 3, porque no dia que você toma 2 litros de água, você come. Só que você vai ficar sem comida, e comida tem sal, comida tem água, né? Pega uma fruta é cheia de água. Agora, se você não está ofertando nada disso para o seu organismo, se você não oferta água, não oferta sal, você precisa repor. Então, tem que tomar muita água, mais do que o normal, e tem que tomar sal, tá? Então, jejum, pessoal, nada mais é do que o básico. Você veio do jejum e do jejum você deveria voltar. Eu ando até colocando menos jejum nos meus pacientes, porque eu dei uma desligada também, porque eu mudei, emagreci tanto fazendo jejum e low carb que eu até mudei a chavinha e eu ando colocando menos. Voltei com jejum, agora meus pacientes vão penar aí, porque vai todo mundo receber jejum. E as pessoas, é muito comum no consultório eu falar assim, então vamos montar um plano alimentar para você? Vamos. Doutor, não gosto de comer de manhã. Tá bom, não coma, não é? Simples. Se você não tem fome, se você não quer comer, respeite o seu organismo. O básico, por exemplo, da medicina Ayurveda é o quê? Conheça seu organismo, entenda seu organismo e respeite. Não tem fome de manhã, não coma, mas entenda, a maioria das pessoas que não tem fome de manhã é porque comem muito mal à noite, muita quantidade e muito tarde. Então, se você come o suficiente à noite e acorda sem fome, ótimo, tá? Ou mesmo assim, se você ainda não tem fome de manhã, não quer comer, vamos fazer jejum, vamos hidratar bem, vamos tomar o solzinho, vamos tomar água e começa o jejum, tá? Tô bem, chegou o almoço, mas eu nem quero comer. Tudo bem, mantenha, mas cuidado com restrições muito grandes. Se você faz muito tempo de restrição, um período prolongado, isso pode gerar compulsão. Quem não pode fazer jejum? Não pode gestante, não pode quem amamenta. Por quê? Porque a gestante, a primeira coisa, ela precisa de energia, ela está gerando um ser, né? Então ela precisa de nutrientes para crescer. Então ela não pode fazer restrição. Quem está amamentando, a mesma coisa. Quem é diabético e usa remédios hipoglicemiantes, também não. E outra coisa muito interessante são as pessoas que tiveram qualquer distúrbio alimentar, tá? Por exemplo, anorexia e bulimia. Esquece o jejum. O jejum é viciante, tá? Da mesma forma que você se viciou em comer demais, a pessoa vicia comer de menos. Jejum vicia, jejum mexe com isso, a pessoa começa a se sentir tão bem que ela não quer mais comer, ela quer parar de comer, tá? Então, quem tem histórico de doenças de bulimia, anorexia, não pode jejum, porque senão vai gostar muito, tá? Então, basicamente isso. O que o jejum faz no seu organismo?
Não tem regra, o jejum vai acontecendo, né? O jejum é um autoconhecimento, é um respeito com o próprio organismo. Nada mais é do que um respeito. O que é jejuar? É respeitar. Eu falo muito para os meus pacientes que dependendo da situação é melhor não comer do que comer coisa ruim. Ah, mas eu fui na casa de não sei quem, tinha... Às vezes, se você tivesse jejum, você não teria problema. Você poderia ir, tomava bastante água, hidratava e não precisaria comer. Hoje a sociedade nos empurra muitos certos alimentos, né? Certos tipos de comida, seja pela situação, seja por tudo que for. Então, às vezes, menos é mais, tá? Então, o jejum vai melhorar a sua disposição, dores musculares melhoram. Ai, eu tenho tanta dor no braço, tenho tanta dor articular, artralgia, jejum. Jejum melhora a disposição, jejum melhora libido, jejum melhora energia, jejum te faz viver mais, te faz viver melhor, é a autocura do jejum. O jejum possui essa capacidade. Por quê? Porque você tirou o trabalho dele. Seu corpo tem tempo agora. Por quê? Porque você está sem comer. Se você está sem comer, peraí, vamos começar a produzir coisas aqui. Vamos regular os hormônios, vamos diminuir a resistência à insulina, vamos vamos limpar o nosso cérebro, vamos estimular células boas, vamos fazer uma autofagia, vamos limpar células ruins, vamos ficar mais de olho na replicação celular para não sair célula defeituosa, para a gente tirar, tá? E o mais legal do jejum, pessoal, que precisa entender não adianta fazer jejum e depois comer muito, tá? A base do jejum é o quê? É você fazer uma restrição calórica. Por quê? Se você come 1.500 calorias, são 4 refeições, né? Só que a partir de agora você vai comer 3 e mais comida de verdade. Dificilmente você vai conseguir bater essas mesmas 1.500 calorias com uma refeição a menos. Por quê? Por exemplo, chega no almoço, você fez o jejum no café da manhã, chega no almoço, você vai comer. E aí você vai comer aquele monte de proteína, você vai comer folha, você vai comer fibra, gordura, e aquilo vai pesar. Aí você vai ter fome só na janta, porque a tarde pesou. E aí você faz a janta, às vezes 2 refeições é o suficiente, ou você come uma coisinha de nada à tarde e já emenda a janta. Então, dependendo da qualidade da sua alimentação, você não consegue fazer 3, 4, 5 refeições ao dia. Então, o brilhante, né, o grande segredo do jejum é melhorar a sua alimentação, diminuir a oportunidade, as janelas de alimentação. E aí você vai diminuir esses episódios de compulsão, de alimentação e tudo mais. Tá? Então, espero que tenha ficado. Passei uma coisinha aí de jejum para vocês. Vamos ficar para o bate-papo agora. Mas a gente fecha por aqui e foi um primeiro bate-papo sobre o jejum. Bem interessante, deu para a gente dar uma passada em muita coisa e depois a gente vai desmembrando em outras coisas mais importantes. Legal? Valeu!